Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje nós vamos falar sobre realismo. Só para a gente esclarecer, né, o realismo ele é uma das 5 manifestações, não estou falando de artes visuais, certo? Do século XIX, que fez o século XIX fazer assim, um 360 gigantesco. Só para recapitular, né? Neoclassicismo, romantismo, realismo, ainda vamos falar de impressionismo e pós-impressionismo, isto com situações pontuais, mas não teve só essa situação, não. A fotografia surge nesse meio período, você tem no início a Revolução Francesa, que já vem do final do século XVIII, quer dizer, o século XIX, para a arte, para o mundo, e socialmente falando, para o mundo ocidental, foi um século de gigantescas mudanças. Mas por que o realismo é tão importante? Bom, o realismo, ele bate diretamente com um avanço da ciência e do progresso. Ciência e progresso no século XIX. Como assim? Lembra que eu falei de mudanças? Então, no século XIX surgiu a eletricidade. No século XIX, as primeiras conquistas científicas e achados científicos começaram a ser comprovados no final. A fotografia como ciência surge e ela vai ganhar um status no século XX de arte. A fotografia dá origem, por exemplo, ao cinema, né? Mas isso é um assunto para outra história. Entretanto, o lado ruim do realismo. Desigualdade social, miséria, exploração do trabalho. Não entendi, professor, mas o que isso tem a ver com a arte? Gente, tudo. Na verdade, a arte, ela não é só uma forma de você ver o belo. Então, desconstrua essa situação do esse quadro é muito bonito, essa escultura é muito bonita, essa música é muito... A arte, na verdade, ela é um reflexo social, cultural e também histórico. Então, o que aconteceu de manifestações, revoluções e mudanças no século XIX, a arte refletiu ou foi o reflexo disso. Não tem para onde correr. Crítica à sociedade, à falsidade e aos seus valores e instituições. Eu não estou falando de hoje, não, estou falando do século XIX. Combate a toda forma romantizada, olha o romantismo, né? Se bem que a gente anda romantizando demais as coisas. Professor, não entendi, só para dar reforçada para vocês entenderem. Eu não gosto de tal série, né? A pessoa já grita, levantando os braços como se fosse um boneco de posto de gasolina. Como assim tu não gosta? Bom, dê direito às pessoas gostarem ou não. Quando você não aceita a sua opinião, isso é uma forma romantizada de você impor sua posição pessoal egocêntrica, característica do romantismo. O realismo tem disso? Não. O realismo combate justamente essa característica. O realismo é a representação das coisas objetivas e simples. Ser realista não é representar com uma fotografia, mas sim o que ela é verdadeiramente. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Antes de eu falar dessa imagem aqui. O que realmente aconteceu no período do século XIX para que esse realismo deixasse classes sociais bem distintas, né? Tipo, quem era pobre ficou miserável e quem era rico ficou milionário, né? Mega ultra rico. Chama-se Revolução Industrial. A Revolução Industrial, que vocês já estudaram história, ela causa consequências sociais bem distintas. Você lembra dos artesãos? Aquelas pessoas que faziam trabalho simples por manufatura, né? Eu vou fazer uma blusa, uma camisa, fazer uma roupa e vou demorar um tempão. Aí vem uma fábrica que faz essa mesma quantidade de roupas muito rapidamente. A pessoa tem mais roupas, faz mais rápido, vende mais. E aquela pessoa que fazia uma camisa por dia, por semana, por mês, ela vai ficar relegada e vai ser obrigada a desistir do próprio trabalho e trabalhar nas fábricas, nas indústrias. Esse prédio aqui é um reflexo disso. Como assim um reflexo disso? Esse prédio, que não existe mais, mas existem vários prédios similares atualmente no mundo, ele foi feito basicamente com 2 materiais que até então eram utilizados de maneira extremamente artesanal, extremamente simplória, que eram o ferro e o vidro. E aí alguém constrói o Palácio de Cristal na Inglaterra para uma exposição para provar que o ferro e o vidro podiam ser materiais industriais, ou seja, produzidos em larga escala, para que a arquitetura desse uma modificada. Só para exemplificar para vocês, o ferro e o vidro tornaram-se materiais industriais e a indústria da arquitetura, o ramo da arquitetura, começava a sair só da arte e começava a ganhar a engenharia. Resultado? Numa exposição no final do século XIX, um engenheiro chamado Gustave Eiffel, não sei se esse nome diz alguma coisa para vocês, junto com um aglomerado de pessoas que iriam de ricos industriais, ricos donos de fábricas, queriam provar que o ferro podia alcançar alturas gigantescas que os prédios até então não alcançaram. Aí eles fizeram
uma coisa que quase ninguém conhece no mundo, chama-se La Tour Eiffel, ou a Torre Eiffel, que não chamava desse jeito, chamava-se a Torre Alta, de 300 metros de altura, 309. Quando a torre foi feita, houve uma petição na cidade de Paris, que ela toda tem uma altura só, no máximo 5, 6 pavimentos, e eles achavam, olha que loucura, a torre é uma coisa horrorosa, uma coisa feia demais, uma coisa que não fazia parte da cidade, já que ela parecia um mondrongo todo aberto, não tinha parede, tudo vazio, que de acha aquilo está fazendo ali no meio, e o pessoal e o objetivo era que ela ficasse só 30 anos depois fossem desmontando o ferro todinho para reaproveitar. Bom, não desmontaram. Hoje, a Torre Eiffel é o símbolo da cidade de Paris, né? 300 metros de altura, ela já foi restaurada várias vezes porque essa construção durou um certo tempo. A torre tem um padrão específico que foi calculado, olha aquilo que eu falei, matematicamente, cientificamente, para que a estrutura pudesse suportar o próprio peso, entre outras coisas. E é, sem sombra de dúvida, um dos monumentos mais fantásticos do mundo e o cartão postal de Paris. Não tem um dos, no caso, né? A Torre Eiffel durante o dia, a Torre Eiffel à noite, em outras versões, e vou ser sincero para vocês, visitem, vale muito a pena, né? Bom, essa arquitetura do realismo, ela tem um negócio interessante. Eu vou voltar um pouquinho porque eu preciso falar sobre isso. Essa arquitetura do realismo, ela tem um negócio interessante que é criar novas concepções de construções. Por quê? Porque a arte, como, a arquitetura como arte, ela deixa de ter só aquele caráter pomposo, neoclassismo, aquele caráter decorativo, rococó, aquele caráter religioso, barroco, aquele caráter subjetivo, né, que tem a arquitetura eclética que algumas pessoas chamam de romântica. Ela passa a ter um caráter prático. Eu não vou construir mais palácios gigantescos, eu vou construir casas que sejam mais funcionais. Eu não vou construir mais prédios que sejam super decorados, eu vou construir hospitais, pontes com metal, estações ferroviárias, entre outras coisas. O resultado disso, o ferro, né, passou a ser utilizado na construção. E quando você assiste, por exemplo, filmes, animações da cidade de Nova York, que pega essa consequência no século XX dessa revolução industrial do século XIX, você começa a perceber que a cidade em si começou a construir prédios. O que é um prédio, professor? Uma casa em cima de outra casa, em cima de outra casa, em cima de outra casa. Você tem uma casa e você vai repetindo, ou seja, você vai fazendo sistemas em séries. Com as técnicas antigas do romantismo, neoclassicismo, do Renascimento, era impossível um prédio alcançar mais de 6 pavimentos. Já com o surgimento do ferro, erguia essa estrutura toda, depois tapava com tijolos e reboco para dar a impressão de que ele. E aí você tem os prédios chamados de arranha-céus, né? E as casas mais funcionais e menos palaciosas, esse termo nem existe. Né? Exemplo disso, uma coisa que eu comentei numa sala de aula. Aqui em São Luís nós temos dois bairros que são consequência disso. Um bairro chama Cidade Operária, né? O pessoal do estúdio que mora na cidade operária levantou a cabeça e começou a rir, mas isso é sério. Vila Industrial. Os dois termos, as duas palavras desses dois bairros, eles são consequência do realismo. Cidade operária. A cidade é feita para quem? Esse bairro é feito para quem? Para operários. Eles trabalham aonde? Em fábricas. As casas geralmente ficavam ao redor das fábricas, ou as casas eram feitas por fábricas para que os funcionários não chegassem atrasados no serviço. Nós temos uma escola, né, chamada Sintra, que é um IEMA hoje em dia, e se você conhecer a região aqui em São Luís, no estado do Maranhão, ao redor são casas pequenas, onde moravam muitas famílias, e as pessoas que moravam ao redor dessas casas, ao redor dessa fábrica, né, que hoje é uma escola, trabalhavam nela. Não chegava atrasado, e se faltasse, mandava alguém da família. Então surgem as casas em séries. Um conjunto é uma casa em série. Um prédio é uma casa em série, que é consequência do realismo. Para quem não sabia, a cidade operária, o conceito seria para pessoas mais simples que trabalham em fábricas que têm casas menores e que moram relativamente perto do local de trabalho. Deu para entender? Né? Já levantaram a cabeça aqui. Agora ninguém presta atenção na aula. Pintura do realismo. A gargalhada aqui está grande. Retorno à antiguidade clássica, na técnica, só isso. Vamos fazer de maneira perfeita. Eu tenho uma técnica, só que a pintura não vai ser mais representar anjos, eu não vou exprimir o meu sentimento, eu não vou sofrer na obra, né? Eu não vou pensar sobre a obra, eu não vou representar santos, eu vou representar aquilo que eu vejo. Eu vou discutir sobre a situação, eu vou repensar os valores. Então, o realismo ele é basicamente um inverso, uma oposição ao estilo rococó.
Lembrem que o rococó, ele é pomposo, suntuoso, fútil, e ele é o que vocês chamam hoje de ostentação. O realismo não. Eu não vou ostentar, eu vou jogar na tua cara para tu pensar, né? Quem sou eu? De onde eu venho? Por quê? Porque essas mudanças sociais e filosóficas, elas acontecem no final do século XIX para o início do século XX. Quem sou eu como homem, como pessoa, e onde eu me encaixo, já que a indústria, a fábrica, tomou o meu lugar no mundo? É algo mais ou menos que aconteceu com a Revolução Tecnológica nos anos 80. A tecnologia começou a invadir e hoje vocês não vivem, vocês, né, nós, ótimo, nós não vivemos sem tecnologia, mas você se pergunta, algumas profissões deixaram de existir com a tecnologia? Sim, mas também outras surgiram, né? Pintura grega. A gente vai falar de, oh, perdão, pintura realista, né? A gente vai falar de dois pintores em particular porque são muitos, né? Gustave Courbet e François Millet. Courbet é chamado o pai do realismo, ou o pai do realismo social. Cada pintura dele não é só uma obra a se pensar, uma obra a se ver, mas é uma obra a se questionar. Bom dia, senhor Colbert. Alguém chega e diz, ele é o pintor, duas pessoas perguntam, uma de cabeça baixa, né? E aí ele vai perguntar, por que você pinta? Para quem você pinta? Qual o seu objetivo? Que você... São justamente as indagações que vocês, como adolescentes e alunos, e a gente também, que vai passando tempo, se pergunta. Eu sempre brinco que existem crises. Uma das crises é depois que eu saio da escola no ensino médio. A outra crise é depois que eu saio da faculdade. E agora eu casei, como é que eu vou sobreviver? E agora eu tive filho? Pois é, essas crises todas, por incrível que pareça, ele começa a devagar e questionar na obra, né? O desespero. Precisa falar? Eu acho que esse quadro é autorretrato. Cabe perfeitamente naquilo que a gente vai vencendo hoje. É um desespero só. Por incrível que pareça. Aí você se pergunta, onde é que eu me encaixo? O que está acontecendo? Então, representa coisas reais existentes, mas também sentimentos contemporâneos daquele período. Já na obra da mulher peneirando o trigo, ele vai em busca desse trabalhador que trabalha e às vezes ele não sabe exatamente por que ele está trabalhando. Ele vive em função desse trabalho para a sobrevivência. Não é muito diferente de como a gente vivencia hoje, será? Autorretrato dele, e ele sempre pensativo e questionador, né? Os cortadores de pedra, novamente a ideia do trabalho. Às vezes se trabalha demais, às vezes não, sempre. Se trabalha demais e se ganha pouco. A gente sempre acha que ganha pouco e na verdade é essa. E o ateliê do pintor, onde ele vai. Eu não coloquei aqui, mas eu vou deixar para vocês pesquisarem. Ele tem uma busca muito contundente com essa questão sexualizada, né? Por quê? Porque o sexo é uma coisa. Falei sexo, eu não posso, porque é pecado. Então, na hora que a gente começa a repensar sobre a situação, é um dos questionamentos. Tem uma obra dele que é uma das obras mais polêmicas. Eu não vou botar aqui, porque senão eu posso ser processado e o YouTube não vai deixar eu botar a obra. Mas eu vou falar da obra, né? Eu vou falar? Falo, não sei, pensando. Até o final do aula eu ver. E deixa a curiosidade de vocês. A criação do mundo. Pronto, falei, pesquisa. Né? Próximo artista, François Millet. Ele já trabalha com um realismo social diferente. O povo do campo, o povo mais sofrido, o povo que trabalha às vezes bem mais, porque é o primeiro que acorda e o último que dorme, e que dá a base da sociedade toda, que é a de alimentação, mas que é o menos reverenciado ou referenciado, né, quando se trata de importância social. Se a agricultura, a pecuária parar, a gente está lascado. Não tem o que comer porque ninguém sabe como fazer. Então é mais ou menos nisso que o realismo do Millet trabalha. As espigadeiras fazem isso. Se a gente fosse fazer uma releitura desse quadro aqui no Maranhão, eu tenho certeza que a gente colocaria, ao invés das respigadeiras, as quebradeiras de coco. Trabalham muito, ganham pouco, e você não sabe nem ela não sabe nem exatamente no que o trabalho delas tem como consequência. Ceifeiros, né, o ceifador é uma espécie de enxada meio foice que vai tirando, tá, vai limpando para poder fazer a colheita. Eu não conheço muito bem, mas eu acredito que seria alguma coisa do tipo. E a gente poderia comparar, por exemplo, aos cortadores de cana. Não sei se algum de vocês sabem. Ocasionalmente a gente acaba vendo reportagens de sistemas de escravidão, que cabem perfeitamente aqui no realismo, de pessoas do estado do Maranhão, principalmente do interior, que vão para canaviais de açúcar no sudeste do país e acabam trabalhando nessas condições aqui precárias e extremas, né? Palheiros, cortadores de madeira, novamente o trabalho braçal, e ele não vai pintar gente rica, ele simplesmente pinta, né, o trabalho do campo, o trabalho pesado, e a gente chega no nosso último artista, que é o maior representante da escultura, que é um cara chamado Auguste Rodin. Para quem não sabe, Rodin é justamente o autor de uma das obras mais fascinantes e mais conhecidas da humanidade, né? O Pensador, não vou fazer aqui por causa do
do meu equipamento aqui, mas o Pensador de Rodin é talvez uma das obras mais conhecidas. Atenção, existem 12 originais desta obra, 1,20 m de altura, e o Pensador de Rodin, ele na verdade é aquilo que eu venho falando desde o início da aula. Quem eu sou? O que eu faço no mundo? Onde eu me encaixo nessa situação? Como eu vou me traduzir a angústia que eu estou sentindo? Alguém está sentindo angústia? Todos nós. E aí, nesse momento, alguém se pergunta: mas que tipo de angústia? Eu não consigo sair, eu quero voltar para a escola, eu não quero. Por que, que me obrigam a estudar? Por que isso, por aquilo? A crise de vocês nesse momento chama-se crise existencial. Adolescente tem muito. Né? Por que, que cobram tanto de vocês? Por que, que não tratam vocês como adultos? Né? Por que, que ninguém respeita você e acha que você é criança? Por que, que você é adulto no momento? Pronto. Isso aqui está nas linhas de pensamento, não são iguais, é óbvio, né, do pensador de Rodin. Professor, você ouviu aquilo tudo, gente? O século XIX, final do século XIX, é mais ou menos o que a gente vive hoje. E ele dizia o seguinte: eu obedeço à natureza e tudo e nunca finjo nada. Ele foi considerado o primeiro escultor moderno. Por quê? Para algumas pessoas, tinha gente que acusou Rodin de tirar o molde do corpo real. E aí ele teve que começar a fazer esculturas incompletas, criar um novo estilo mais contemporâneo, para que ele pudesse provar que era ele mesmo que fazia primeiro em barro a modelagem e depois a original em bronze. O pensador, a mão de Deus, né, que seria Adão e Eva, então essa criação divina, ele tinha um caráter religioso muito forte. São João Batista, né, que vai questionar sobre a própria criação e a forma como ele coloca isso, e às vezes você não precisa dessa leitura verbal ou essa linguagem verbal para dizer assim: olha, não quero. Basta um dedinho e você arranja confusão no trânsito. Né? A Idade do Bronze, que é uma representação do homem, né? E ele segura com as mãos fechadas e diz: meu Deus, e agora? Né? Vem aquele palavrão mental, que eu não vou falar isso aqui, e ele pergunta: qual vai ser o meu futuro? Né? E ele vai questionando por quê? Porque o objetivo da obra de Rodin é questionar sobre como este homem se encaixa. E o tema sempre da obra dele é a figura humana. Os burgueses de Calais. Esse aqui tem uma história interessante. 6 burgueses, 6 pessoas ricas da cidade de Calais, né, durante uma guerra, eles foram ordenados para serem mortos pelo rei Eduardo III. Eles abandonaram as casas e, na hora do enforcamento, eles saíram com as cordas no pescoço, segurando a chave da cidade, e eles eram as figuras mais ricas, mas batiam de frente com o rei. E aí a cidade toda se voltou para evitar que isso acontecesse. Né? E aí fizeram uma escultura onde esta elite pensa na cidade inteira e não pensa somente em si. Você tem valores. Mas isso seria interessante, né? A gente enforcar, enfim, deixa quieto, não dá ideia para doido. Né? A gente vai ficar por aqui falando sobre realismo. Vou deixar vocês com os burgueses de Calais para pensar como isso encaixaria, por exemplo, na nossa atual sociedade. Será que o pensador que existe, por exemplo, na entrada de algumas faculdades particulares aqui, eles realmente deixam a questionar sobre quem eu sou, como eu estou, né? A pandemia, por exemplo, ela te dá um choque sobre como você está se encaixando, as angústias que você está sentindo de uma maneira extremamente romantizada. Será que esse realismo está sendo ao extremo? Então ficam os questionamentos para vocês e até a próxima aula. Um abraço.